Recentemente, a cantora Preta Gil foi acometida por um câncer que acabou levando ela à morte. E essa doença, o câncer, nada mais é do que a multiplicação exagerada das células. Essas células se multiplicam por um processo chamado de mitose, de maneira desenfreada, e acabam gerando tumores. Inclusive, citologia é o tema da nossa aula de agora. Gente, nós vamos falar agora sobre a citologia. E citologia nada mais é do que o estudo da nossa querida célula. E aí, só pegando um pouquinho da história para que vocês entendam, Robert Hooke, ele era um cara que ele trabalhava muito com microscopia, ele era bastante capacitado nessa área. E olha só, ele observou um pedacinho de cortiça lá no microscópio. Lembrando, nesse tempo aqui, em 1665, os microscópios eles não eram potentes como os que a gente tem hoje. Eles eram bem mais simples. Mas veja só, ao observar essa cortiça, o que é a cortiça? Pensa naquelas rolhas de fechar garrafas de vinho. Aquilo ali é feito de cortiça. Então ele pegou um pedaço daquilo, fez um corte muito fininho, colocou lá no microscópiozinho dele e o que ele observou, ele chamou de célula. Essa célula tem a ver com célula de cadeia mesmo, porque ele imaginou que eram umas cavidadezinhas parecidas com umas células mesmo. Então, o Robert Hooke, ele não chegou a ver propriamente a célula. Ele viu resíduos daquela célula, ele viu os restos calcificados lá da membrana plasmática que sobraram nessas células vegetais aí, beleza? E aí, por ter chamado de célula, surge aí o nome célula. Célula é uma célula pequenininha, de tão pequenininho que as células são. Para você ter uma ideia, se a gente empilhasse as células uma na outra, para ela dar da grossura de uma folha de papel, teria que empilhar umas 8.000 células mais ou menos, beleza? Então vamos lá. Com o passar dos tempos, surge uma coisa chamada de teoria celular. Beleza, então essa teoria celular, até hoje, ela vigora, tá? E ela tem alguns pontos importantes que a gente precisa discutir. Antes de mais nada, pega papel, pega caneta, anota tudo que está nesse quadro e anota os principais pontos que eu vou te falando para você não ficar perdido na explicação. Se ficar com alguma dúvida, deixa um comentário que eu vou te responder, tá certo? Vamos lá. Então a teoria celular diz que todo ser vivo tem o quê? Células. E as células são consideradas as unidades morfofisiológicas dos seres vivos. Ou seja, as células, elas dão a forma e dão as funções que a gente precisa para sobreviver. O nosso formato depende das células. Todas as funções fisiológicas, biológicas, bioquímicas que a gente realiza no nosso organismo, basicamente todas elas ocorrem direta ou indiretamente através das células. Beleza, gente? Se liga só. As células, elas também só surgem de células pré-existentes. Ou seja, eu não tenho como original criar uma célula do nada. Eu preciso de uma célula para originar uma outra célula. Então, são esses três pontos aí que a teoria celular diz. Agora, tem um detalhe importante aqui. Se a teoria celular está dizendo que todo ser vivo tem célula, existe um debate na biologia que nos indaga a respeito dos vírus. Os vírus, eles são seres vivos ou não? Bom, uma coisa sobre os vírus a gente tem que saber. Os vírus, eles são acelulares. Acelulares. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que vírus não tem célula. Bom, se eu for seguir a lógica direta da teoria celular, se o vírus não tem célula e todo ser vivo tem célula, logo o vírus não pode ser considerado um ser vivo. Mas há alguns detalhes, porque o vírus, além dele ser acelular, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, ele tem a obrigação de parasitar dentro das células. Quando ele entra dentro de uma célula, aí ele consegue realizar atividades biológicas, ele consegue sofrer mutação, ele consegue se reproduzir, aumentar de tamanho, então ele consegue fazer uma série de coisas que os seres vivos fazem, mas ele só faz isso se ele estiver dentro da célula de um outro indivíduo, beleza? Você não vai chegar no Enem e o Enem nunca vai te perguntar se o vírus é considerado um ser vivo ou não.
O que ele vai te perguntar é como defender que o vírus possa ser um ser vivo ou como defender que o vírus não é ser vivo. E é mais ou menos esses pontos que eu acabei de comentar. Beleza pura? Vamos agora, gente, olha essas imagens aqui, porque a gente tem alguns modelos de células. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, e isso vai servir muito, se liga nessa, tá? Uma divisão aqui que a gente tem é que algumas células são chamadas de procariontes e algumas células são chamadas de eucariontes. Eucariontes. Bom, esse sufixo aqui, carion, vem de núcleo, tá certo? Então, procarionte, esse pro vem de primeiro ou de primitivo. Indivíduos procariontes são aqueles indivíduos que não têm um núcleo verdadeiramente explícito em suas células. Já os indivíduos eucariontes são aqueles que têm o núcleo verdadeiro. Olha só para cá, ó. Essa bolinha preta que eu desenhei aqui por dentro, o nome dela é carioteca. Carioteca é uma membrana que delimita o núcleo do restante da célula. Só lembrando as principais partes de uma célula para a gente ficar ligado nisso, tá? Essa linha maior aqui é a nossa membrana plasmática, tá discriminada aqui, tá certo? Entre a membrana plasmática e a carioteca, essa região todinha aqui eu chamo de citoplasma, e no citoplasma estão espalhadas algumas organelas citoplasmáticas. Nas próximas aulas a gente vai ver detalhadamente cada uma dessas estruturas da célula, tá? Vai ver as funções, como elas atuam diretamente. Mas por enquanto a gente tem que se ligar nisso. Vamos lá. Então eu entendi que aqui é uma carioteca, essa linha aqui é uma carioteca, e eu chamo esse tipo de célula eucarionte. Aqui eu tenho um material genético também, mas vocês conseguem perceber que entre a membrana plasmática e o material genético não tem uma outra membrana aqui delimitando? Se não tem essa membrana delimitando, eu chamo isso de procarionte. Então essa é a primeira e importante diferença conceitual que a gente vai encontrar aqui. Procariontes e eucariontes. Procarionte não tem carioteca. Eucarionte tem carioteca, beleza? Vamos lá. Aqui, nessa célula procarionte, eu tenho várias estruturas que eu quero chamar a atenção de vocês. Veja que a linha em preto, acredito que vocês conseguem ver aí no vídeo direitinho, eu chamei ela de membrana plasmática. Só que tem uma linha azul que está externa a essa linha preta, que eu chamo de parede celular, que é justamente essa região aqui, beleza? A parede celular não está presente em todos os tipos celulares, apenas nos vegetais, em algumas bactérias, mas nos animais ele já não tem essa parede celular, beleza? Aqui vocês conseguem encontrar como se fossem uns cabelinhos, né? Esses cabelinhos a gente chama de cílios, que ajudam no sensorial e em algum processo de locomoção. Além dos cílios, essas células possuem essa estrutura zona aqui, que parece uma cauda, que eu chamo de flagelos. Os flagelos, eles se movimentam bem rapidinho, que serve para essas células se locomoverem também. E claro, aqui está o nosso material genético. Material genético, lembrando, só pode ser dois. Ou é o DNA ou é o RNA, beleza? Aqui a gente também tem o material genético, obviamente, na eucarionte. Só que tem um detalhe. Esse material genético aqui, ele está sendo segregado do citoplasma por uma estrutura chamada de carioteca. Beleza até aqui, pessoal? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha para essa partezinha aqui do quadro, que eu quero chamar a atenção de vocês para explicar como é que surgiu a célula eucarionte. E quem nos explica isso direitinho é uma teoria chamada de teoria endossimbiótica, tá certo? Teoria endossimbiótica. Beleza. Como eu já disse a vocês, esse prefixozinho pro de procarionte significa primeiro ou primitivo. Então, pelas teorias evolutivas, qual célula teria surgido primeiro? Procarionte ou eucarionte? Bom, a procarionte, que é mais simples, naturalmente ela deve ter surgido primeiro. Beleza até aqui? Então essa célula ela surgiu primeiro. Veja que aqui eu só tenho a membrana plasmática e tenho um materialzinho genético aqui. Mas eu não tenho nada
revestindo ou separando esse material genético do restante da célula, beleza? Não tem uma membrana aqui. Muito bem. Com o passar de alguns processos biológicos, surgem essas tais membranas internas. Detalhe, as membranas internas, elas não só revestem o núcleo, como revestem também essas organelas que a gente falou aqui, beleza? Revestem essas organelas, beleza. Então, eu tenho uma célula procarionte, ela é muito simples, daí a pouco surgem algumas membranas internas, e aí eu já teria meio que ali a célula eucarionte. Para além da célula eucarionte, essa célula ela sempre faz um processo chamado de fagocitose. O que seria a fagocitose? Seria pegar partículas sólidas do ambiente e conseguir englobar elas para fazer a digestão. Só que em um determinado momento, eles englobaram essa bactériazinha aqui, ó. Essa bactéria que estava no ambiente foi fagocitada para dentro da célula. A lógica seria que essa célula digerisse essa bactéria aqui dentro. Mas sabe o que foi que aconteceu? Essa bactéria, ela continuou habitando aqui dentro dessa célula. Essa bactéria, hoje, nós chamamos ela de mitocôndria. Então, aqui seria a mitocôndria. A mitocôndria. Beleza. Então, essa mitocôndria nos ajuda no processo de quê? De respiração celular. Tá certo? Depois, essa mesma célulazinha continuou com a mitocôndria, encontrou uma outra bactéria no ambiente e fagocitou ela também. Essa danadinha dessa bactéria que estava no ambiente veio para dentro da célula aqui, ó, essa bactériazinha aqui. E veja só o que acontece. Agora eu não tenho mais só a mitocôndria aqui, eu tenho aqui também, porque é a mesma célula, ó, fazendo o mesmo processo. Então, resumindo a história, vamos lá, concentra aqui para você entender. Primeiro, eu tinha uma célula procarionte. Depois, essa célula que era procarionte passa a ser eucarionte, porque algumas membranas da própria membrana plasmática passaram a separar o núcleo do citoplasma. Depois, essa mesma célula encontra com a bactéria no ambiente e coloca para dentro do seu corpo. Beleza? Essa bactéria se transforma na mitocôndria, que vai realizar o processo de respiração celular. Depois, essa mesma célula encontra uma outra bactéria diferente e coloca essa bactéria para dentro do seu corpo. Essa bactéria são os cloroplastos que vão realizar o processo de fotossíntese. Essas células aqui são as células animais e essas células que têm os cloroplastos são as células vegetais. Beleza? Acho que ficou claro até aqui, né? Mas qualquer dúvida, volta o vídeo ou deixa um comentário com a sua dúvida que eu vou tirar, beleza? Agora vamos para algumas características das bactérias, porque a gente simplesmente disse que elas são bactérias, mas por que a gente acha que elas são bactérias, né? Vamos esclarecer isso direitinho? Olha só, primeira coisa, elas têm uma dupla membrana, que isso é coisa de bactéria. Essas organelas aqui, elas têm uma dupla membrana. Outra coisa, elas são capazes de fazer autoduplicação. Então, mesmo que a célula não esteja se reproduzindo, elas sozinhas conseguem se reproduzir. Outra, DNA circular próprio. Existe um DNA na mitocôndria e nos cloroplastos que é diferente do DNA que está no núcleo das células, beleza? Então, dentro dessas organelas tem DNA. E tem mais um detalhe: o nosso DNA, em geral, ele é uma fita compridinha. Esse daqui, dessas bactérias, ele é um DNA circular. Então se liga nessa dica que é uma das mais fortes que tem para a gente separar bactérias de outros organismos. E claro, eles ainda têm RNA ribossômico aqui, beleza? Inclusive, nós só herdamos mitocôndrias das nossas mães. Poxa, por que a gente só herda mitocôndria das nossas mães? Só um gapzinho aqui para você entender uma coisa. No processo de reprodução, a gente vai misturar o ovócito com o espermatozoide, beleza? Só que na hora de adentrar o ovócito da mulher, o espermatozoide, a célula espermatozoide, ela não entra toda, não. Apenas o material genético que está aqui dentro é que vai entrar aqui nessa célula, beleza? E todo o espermatozoide,
ele é dispersado, beleza? Esse espermatozoide ele não entra. Então, as mitocôndrias que tem nesse espermatozoide são destruídas. Naturalmente, quando ocorre a fecundação, você tem aqui o zigoto. Esse zigoto vai dar origem a todas as células do seu corpo. Se todas as suas células do seu corpo têm a mesma origem, naturalmente, a mitocôndria que tiver aqui é a mesma mitocôndria para todas as células do seu corpo. Inclusive, isso é questão de Enem. Várias questões do Enem é corriqueiro, em vários anos, vem aparecendo alguma questão que é mais ou menos assim. O cara quer identificar, eu vou dizer uma forma genérica que você vai matar qualquer uma que aparecer. Ele vai, tem um acidente, você quer identificar um dos corpos desse acidente e pelo DNA normal você não pode, a questão vai te direcionar a escolher o DNA mitocondrial e vai dar nas letras A, B, C, D e E, os tipos de parentes que você pode escolher para bater o DNA mitocondrial certinho. Você vai ter que escolher aquele que tem a maior aproximação do ponto de vista materno, a maior proximidade com a família de sua mãe e você, beleza? Essa é vai ser a resposta correta sempre. Bom, aqui existem alguns outros conceitos que a gente precisa definir detalhadamente. Vamos lá para cada um deles. O primeiro conceito que eu quero falar é o de autótrofos e heterótrofos. Essa parte, esse sufixozinho aqui, ó, trofos, remete à alimentação, beleza? Então, o autótrofo é aquele ser vivo que consegue produzir o próprio alimento. No caso, os vegetais, né, eles conseguem, a partir da luz do sol, realizar o processo de fotossíntese e produzir o próprio alimento. E os heterótrofos são aqueles indivíduos que precisam se alimentar de outros seres vivos para sobreviver, sejam plantas ou sejam mesmo outros animais, tá beleza? Esses conceitos são bem importantes, porque nas próximas aulas a gente não vai estar detalhando o que seria cada um, a gente só vai dizer o conceito. Então, preciso que realmente você lembre disso. Unicelular ou pluricelular. Unicelular, obviamente, é um indivíduo que só tem uma única célula. Pluricelular é aquele indivíduo que tem várias e várias células. A grande maioria dos indivíduos tem muitas células, beleza? E, claro, eu não poderia deixar de falar sobre as células HeLa, que são tidas como células imortais. Que negócio é esse de célula imortal? Gente, é simples. Vou explicar para vocês. Existia uma mulher chamada Henrietta Lacks, que as células dela, ela estava cometida por um câncer e tinha um médico que estava fazendo um estudo em cultura de algumas dessas células. Basicamente, ele retirou essas células, colocou em um recipiente, em um laboratório, e colocava dentro desse recipiente alguns nutrientes que são super importantes, super relevantes para a célula continuar se nutrindo, sobrevivendo, se multiplicando. Então, ocorria esse processo de multiplicação sempre, sempre, sempre. E até hoje, essas células ainda existem e são espalhadas para o mundo todo como forma da gente estudar a respeito disso. Meus amigos, essa é a nossa introdução sobre células, mas nós vamos ter no canal uma série de aulas sobre citologia que vai detalhar especificamente cada um desses pontos que eu coloquei aqui. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e mande para um amigo. Um abraço a todos, forte abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.